Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos. Hoje a gente vai estar iniciando uma série, né, referente a cálculos envolvendo tanques industriais, né? Muita gente mandou mensagem lá no nosso direct no Instagram. Então fica a dica para vocês aí. Entra lá no nosso Instagram, né, quando tiver alguma mensagem mais rápida aí, querendo que seja mais rápida para ser respondida, né? Como a gente recebe muito, a gente tem muito vídeo postado, né, e muita gente comenta nos vídeos. Fica praticamente impossível de responder todos os comentários, né? Então a gente sempre responde assim que aparecem as notificações de comentários no nosso canal, mas às vezes tem comentários que não aparece notificação, né? Então fica atento aí e manda lá no direct. O link do nosso Instagram está aí embaixo, né? Então muita gente mandou mensagem referente a cálculos envolvendo tanques industriais. A gente tinha feito um ciclo agora há pouco ligado a misturador, né, misturador industrial, e a gente vai fazer alguns vídeos, né, referentes a cálculos, né, ligados a tanques industriais. A gente vai fazer um ciclo inicial de cálculos mais básicos e depois ligados à parte aí de hidrostática. Bom, vamos lá. Bom, no caso aqui a gente criou uma situação problema, né, um tanque está recebendo em seu interior fluxo hidráulico, né, o fluido hidráulico, né, de um líquido qualquer a partir de duas bombas hidráulicas distintas, né? Ou seja, o tanque ele está sendo enchido com duas bombas, né, que estão ali sendo acionadas no mesmo. No caso aí a gente tem a vazão das duas bombas, a bomba número 1 80 LPM, ou seja, 80 litros por minuto, e a bomba 2 50 GPM, ou seja, 50 galões por minuto, né? E aí vem o detalhe, né? Com base nas dimensões do tanque, que a gente vai mostrar daqui a pouco, em quanto tempo ele chegará a 80% de sua capacidade, né? Ou seja, o detalhe é analisar em quanto tempo esse tanque ele vai chegar a 80% da sua capacidade de armazenamento. Então vamos fazer aqui algumas considerações. Aqui está a bomba 1, né, 80 litros por minuto, ou seja, essa bomba ela vai estar enchendo esse tanque, né, mandando fluido para ele, né, 80 litros por minuto, né, e ao mesmo tempo que a bomba 2 vai estar despejando lá 50 galões por minuto, né. Então nesse primeiro vídeo vamos fazer essa conversão, né, de galão por minuto para litro por minuto, para ficar equilibrada a unidade, né? E além dessa questão da vazão da bomba em si, a gente tem que observar aqui o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui branco. Nesse caso ele é um tanque cilíndrico, né? E a gente está falando aí de armazenamento referente a 80% da sua capacidade, né? Então a gente quer saber em quanto tempo, né, esse volume ele vai chegar ali a 80%. Para quem acompanhou nossos vídeos aí de tanque, misturador, né, que a gente fez há algum tempo atrás, está bem familiarizado com isso, né? Nesse caso, é muito comum, né, no uso dos tanques industriais não utilizar 100% da capacidade, né, levando em consideração sistemas instrumentados, né, para que você possa ter margem de ganho, correções, enfim. Então, nesse caso, a capacidade que a gente está querendo ver é em quanto tempo ele vai chegar ali a 80%. Né? Então, basicamente, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber da indicação da vazão, né? Que nesse caso aí a gente está com a vazão em LPM e GPM. Então a gente vai primeiro converter GPM para LPM. Com base na vazão, a gente vai precisar do volume, né? Na verdade, com base na vazão não, né? Com base na geometria do tanque, a gente vai precisar do volume, né? Então calcular o volume desse tanque, né? A gente pode calcular o volume total, né? Vou colocar aqui 100%. E depois de calcular o volume 100%, a gente pode fazer aí uma relação para encontrar os 80%, né, que é o que nos interessa. Então, com base na vazão e no volume, a gente consegue chegar a essa indicação aí do tempo, né, ou seja, em quanto tempo é que esse fluido ele vai preencher aí 80% desse tanque. Né? Então, vamos lá para calcular, né, essa primeira parte aí, que é converter 50 GPM em LPM, né? GPM galão por minuto, então a gente precisa saber quanto é que equivale um galão, né? Um galão é aproximadamente 3,785 litros, né? Existem algumas variações, né, levando em consideração a unidade,
pelo sistema americano e pelo sistema inglês, né? Mas a relação mais comum é essa, né? Um galão igual a 3,785 litros, né? Então, como o galão equivale a 3,785 litros, e nesse caso a gente está querendo converter 50 galões, então é só multiplicar 50 por 3,785. Nesse caso aí vai dar 189,25 litros por minuto, né? Então 50 GPM é igual a 189,25 litros por minuto. Observa que essa segunda bomba aqui ela tem uma vazão, né, mais do que o dobro, né, da primeira, né? Então aqui no caso é 80 LPM, essa segunda aqui é 189, né? Então ela tem mais do que o dobro aí da capacidade de vazão. E isso é muito comum em sistemas, principalmente quando você está montando, né, ciclos ali com elementos que você já tem ali no processo, no seu ciclo ali fabril, né? Então é algo que não é tão incomum utilizar elementos, né, dispositivos mecânicos com capacidades diferentes. E aí entra um detalhe também importante, a gente não está falando sobre correção ainda de vazão, né, nesse ciclo aí de cálculos envolvendo tanques industriais, mas é muito comum também a relação de correção de vazão das bombas, né, principalmente utilizando ali sistemas de inversor de frequência, tomando como referência a capacidade de rotação mínima e máxima da bomba, né. Isso também é importante aí ser analisado. Bom, nesse caso está feito aí a conversão 189,25 litros por minuto, né, aí convertendo aí galão para LPM, né. Com base nessas duas informações, a gente segue agora para o próximo vídeo, qual a gente vai começar a falar ali sobre o volume do tanque, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, levando em consideração cálculos com tanques industriais. Esse é o segundo vídeo aí da sequência, né. No último vídeo a gente verificou como calcular, né, conversão de galão por minuto para litro por minuto. Pode observar aqui na indicação da bomba 2 que a gente está utilizando no sistema, que estava com a vazão em galão por minuto. E a gente verificou como converter, né, para litros por minuto, então aí já está aí convertido. Lembrando que esse cálculo que a gente está fazendo, né, leva em consideração aí verificar em quanto tempo um tanque com duas bombas distintas, conforme as vazões estão aí apresentadas, né, demora para chegar a 80%, né, de sua capacidade, né, ou seja, o tempo para que essas bombas atinjam 80% da sua capacidade, né. Então, no caso aqui tá as dimensões do tanque, 2,5 metros de altura por 2 metros de diâmetro, né? Então aí representa aí 100% da capacidade do mesmo. Então a gente precisa converter esses valores aí para poder encontrar o volume desse tanque, que tem geometria cilíndrica, né? Ou seja, o sólido que representa esse tanque aí é um cilindro. E nesse caso aí, como é uma relação de um cilindro, a gente calcula a área, né, circular dele, né, πr ao quadrado, e multiplica pelo comprimento, né? Então nesse caso aí a gente chega ao volume do tanque em questão. Nesse caso, como é 2,5 metros de altura e 2 metros de diâmetro, né, é só fazer essa relação com base no diâmetro e depois multiplicar pela altura, né? O volume do tanque ele é de 7,85 metros cúbicos, né? Como é que a gente chega nesse resultado de 7,85 metros cúbicos, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Nesse caso, ele tem 2 metros de diâmetro, né? 2 metros de diâmetro. Então, se ele tem 2 metros de diâmetro, a gente pode utilizar essa ação com base na fórmula da área circular. Então, nesse caso, fazendo a fórmula πr ao quadrado, a gente vai colocar aqui embaixo, vou colocar aqui a área circular. Então nesse caso vai ser 3,14, né, aí representando aí o π. O raio, já que o diâmetro é 1 metro, o raio vai ser 1, né, e nesse caso aí é elevado ao quadrado, né. Então a gente vai ter 1 ao quadrado, que vai dar 1, né, então a gente vai ter 3,14 multiplicado por 1, né. Então nesse caso aí a área circular
né, desse cilindro vai ser 3,14 metros quadrados. Né, seria ali a área circular do cilindro. Né, fazer aqui um esboço. Então, só para reforçar, né, o raio dele, né, vai ser igual a 1 metro. Então aqui raio igual a 1 metro. E nesse caso a área em si, né, vou botar aqui ao lado, tá aqui, a área vai ser igual a 3,14 metros quadrados. Né? Então aí referente à área circular. E aí o que é que a gente precisa fazer? É só multiplicar agora, multiplicar essa área pelo comprimento, né? Pelo comprimento do cilindro. Né? Então nesse caso aí a gente iria para o cálculo do volume. Né? O volume nesse caso seria 3,14 metros quadrados multiplicado, né, pelo comprimento, que é de 2,5 metros. Né? Então, fazendo a multiplicação de um pelo outro, a gente chega aos 7,85 metros aproximadamente. Né? 7,85 metros. Por que eu estou falando aproximadamente? Aqui no caso, a gente está colocando o π como 3,14. Né, se você, exemplo, estiver utilizando a calculadora científica e colocar o valor direto da indicação do π, né, esse valor, obviamente, ele vai ser um pouco maior. Né? Então, nesse caso aí, por isso que a gente falou aproximadamente. Bom, então, o volume do cilindro, 7,85 metros cúbicos, né, é a indicação dele. Ok, vamos voltar lá. Então, se ele é 7,85 metros cúbicos, esse volume ele representa 100% da sua capacidade. Né? Então, para essa questão da capacidade, deixa eu até explicar aqui melhor. A gente pode, aqui no caso, vamos supor aqui o cilindro. A gente fez o cálculo referente ao seu volume. Né? O volume é 7,85 metros cúbicos, ok. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode converter esse volume para litros, né, e encontrar 80%, ou encontrar 80% desse volume mesmo, de 7,85. A gente pode fazer das duas maneiras que não vai ter problema nenhum. Né, já que o que nos interessa é 80% dessa capacidade, né? Ou seja, 80%, inclusive pelo comprimento também, né? Pelo comprimento também. Exemplo, se o comprimento desse caso é 2,5 metros, se a gente pegar 80% desse comprimento, a gente encontra, né, essa relação de volume também. Né? Bom, então é isso. Próximo vídeo a gente dá continuidade aí aos cálculos. Valeu!